Boa noite, gente. Mais uma vez o VidaCast está no ar. E muito obrigado a todos vocês que já estão conosco ou vão assistir daqui a pouco, ou sei lá quando. Estamos aqui mais uma noite, Eric. Boa noite, querido. Plínio, boa noite. Boa noite. E nosso convidado, eu tô ansioso para escutar um bocado aqui, para ver se a gente aprende, né? VidaCast, coisas da vida, vamos aprender aí um bocado com isso aí. De antemão, já agradecer a Plínio aí e o BB Brindes pelo nossa inovação aqui. Hoje nós estamos com um copo eco sustentável. Ele é fabricado de coco, né? Casca de coco. Casca de coco. Metade casca de coco e metade plástico. Olha Que só massa, que cara. porreta. Eu sou fã de coco, viu? Então, E assim, imagina vamos quanta casca de coco tem por aí. demais, aí cara. ele pega e faz um negócio Topado. ecossustentável. Muito, muito bacana. Muito Então, bacana. estamos aqui Aprovado. inaugurando hoje aqui o VidaCast. E, inclusive, nossos convidados também não vão ficar sem, né? Olha aí. Então, já começa aqui entregando para o nosso convidado, Muito obrigado, meu nosso amigo. brinde diário. Boa noite, Eric. Boa noite, doutor Márcio, Plínio, nosso convidado William. Sei que Boa noite. nessa noite a gente vai falar de coisas boas. Eu sei que a galera do VidaCast tá nessa frequência. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre empreender, sobre essa mentalidade. Fiquei feliz de saber que você estaria aqui. Acredito de verdade que a galera vai se conectar, né? A sua história e tudo que a gente vai falar aqui nessa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Bora, Plínio. Maravilha, felizão. Falar de empreender porque é comigo mesmo, né? É um demais. tema que me já esquenta os corações todos aí. Então, eu acho que é importante porque a gente tem uma pegada de vida, vida também é trabalho, né? E quanto mais a gente consegue abranger e falar sobre coisas legais, sobre como virar o jogo, sobre como começar e essa ideia de empreender desde de novo e tal, é uma galera que tá nessa vibe hoje em dia, cada dia mais novo e tal. Então, acho que vai ser um papo muito bom. Seja super bem-vindo. Obrigado, agradeço a todos pelo convite, né? E espero passar um pouco para vocês aqui do pouquinho que eu sei, né? E aprender também com vocês, que com certeza vai ter coisa muito bacana pra gente aí. Vamos lá, William. A gente aqui, como o Plínio disse, fala sobre vida. E a gente sabe a importância, não é, do trabalho, do empreendedorismo e dos resultados que esse empreendedorismo traz, né? Sim. Desde os desafios, porque todo mundo sabe que empreender não é fácil, não é? muito. Porém, há também um sabor especial na vida do empreendedor, né? A maneira, as possibilidades se abrem. Há coisas que a gente só consegue viver, desfrutar se a gente se lançar no empreendedorismo, né? Sim. Mas para a gente começar, quero perguntar aquela pergunta clássica: quem é o William, né? Quem é o William Aquino? Para a galera saber um pouco da sua história. Show. Então, me chamo William, né? Tenho 32 anos. Hoje sou o proprietário da Helpdesk. Sou pai, sou filho, sou esposo. E tô aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Show de bola. E essa história com empreendedorismo, né? Você, qual é a sua idade? Eu tenho 32 anos. 32. Quando começou? Quais foram as suas motivações? O que te levou para empreender? Conta um pouco sobre isso, William. Então, comecei bem novo, bem cedo, né? Eu tive o contato com a tecnologia, com a informática. E a partir daí eu fui tendo interesse em ter um próprio negócio. Só Massa. que pra gente que vem de família humilde, é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais difícil. E a história começou lá em 2013, no quarto da minha casa. Eu comecei fazendo serviço de informática. E conforme foi tendo necessidade de uma outra área, eu tive que migrar. Eu achei que ia trabalhar com informática a minha vida toda. E aí acabei vendo uma oportunidade e uma demanda muito alta na cidade. Automaticamente abracei a oportunidade, né? A gente que é empreendedor sabe que não pode passar em branco. E aí comecei a atender essa demanda, que na época o que estava bem no hype era tablet. Tinha acabado de chegar pra gente e aí não tinha ninguém que fizesse essa manutenção ainda. Então eu comecei em casa. E aí o nome surgiu de uma ideia de um filme que eu vi, um setor chamado Helpdesk, era um cara que consertava tudo. E aí eu peguei e falei, poxa, esse nome é bacana, eu acho que vai ficar legal com o que eu faço. E aí comecei em casa, de dia era meu trabalho e à noite era para dormir. Então eu ficava revezando as coisas na cama. E aí eu parti pro empreendedorismo de verdade, logo um pouco, alguns meses depois,
eu enfrentei esse desafio, né? Minha última parcela de seguro-desemprego, R$790. Arrasou. Tomei coragem, abracei a oportunidade e meti as caras mesmo. E aí começou numa salinha de 10 metros quadrados, 3x3, e eu mesmo atendia, eu mesmo consertava, eu mesmo fazia tudo, gestão, logística. E pra gente que começa do zero, é tudo muito difícil, né? É tudo muito complicado. Porque a gente não aprendeu gestão, a gente não aprendeu finanças, a gente não aprendeu nada sobre logística, nada. Então, todo dia é um aprendizado diferente. E eu acho que todo esse processo é o que me deixava mais motivado todos os dias, né? Aprendi uma coisa nova, sempre fui muito curioso. Então, na minha época, não tinha cursos, esse acesso que a gente tem hoje, né? Plataformas, etc. Então, até para estudar era mais difícil. Mas ainda assim, eu perseverei, fui bem consistente e consegui chegar com um resultado bacana. Que massa, hein? O bacana é que quando você começa falando da sua história, você já cita uma coisa que é uma frase que eu sempre digo, que a gente não deve desprezar os humildes começos, né? O que é um início dentro de uma casa, né? O que é você fazer dentro de casa ali com ninguém, sem funcionário, sem lugar, sem nome, né? Sem clientela, mas ter a coragem de começar a entender e desfrutar desse caminho do simples e construindo. Você falou sobre aprender, o quanto que o nosso coração disposto a aprender é o caminho para a gente crescer, né? Eu não sei como empreender, eu não sei como fazer gestão, eu não sei de logística, eu não sei de vendas, eu não sei de marketing, mas eu quero aprender, né? O quanto que é legal você já começa nos trazendo essa reflexão. É porque muitas vezes as pessoas já querem, elas não querem prosperar, elas querem a prosperidade, né? Olha aí. Com certeza. Verdade. Tudo a ver. Ela não quer chegar desde o começo e construir tudo que você construiu. Elas querem ver agora e querem o que você tem agora. Mas para você ter o que você tem agora, inclusive para manter o que você tem agora, você teve que passar por tudo que você passou, das cabeçadas que você deu, ter as falhas que você teve, os aprendizados que você teve. E aí é sobre querer prosperar ou querer que prospere. Boa. Eu quero a prosperidade ou eu quero prosperar? Porque ter a prosperidade é querer algo que eu não construí. É igual a pessoa que chega no consultório, aí quando ela vai falando, mas peraí, você quer emagrecer ou você quer que eu te emagreça? Porque se a pessoa quer emagrecer, ela tem que estar disposta ao processo, que é o que você trouxe. Então você foi e traçou ali e foi o seu processo. Então você comemorava cada aprendizado. Sim. Sabe? Você comemorava cada coisa que você ia aprendendo. E aí você chegou onde chegou. Muitas vezes, no dia de hoje, as pessoas, ainda mais com as redes sociais, as pessoas querem ver tudo para ontem. Então, assim, é tudo para ontem e tal. Você quer ser, eu quero ser influencer digital. Ah, que legal. E você vai influenciar o quê? Ah, não sei, eu quero ser influencer. Eu falei, mas tá, você vai influenciar em quê? Sabe? Então, às vezes, quando a gente vê uma pessoa contando uma história dessa, é legal, porque mostra o processo, né? Mostra a importância do processo. E uma coisa, aqui, né? Quando que você percebeu, assim, quando que você virou a chave e disse, pô, eu tenho que crescer, eu tenho que contratar, eu tenho que me mudar daqui para um lugar maior? Quando que foi isso? Qual foi a chave que virou, ou o movimento, ou a quantidade de trabalho que você disse, pô, agora não dá mais para ficar nessa salinha de 3x3, não dá para eu atender, eu consertar, eu fazer marketing, eu pagar as contas. Quando que foi isso? Cara, geralmente a gente busca sempre... A gente não, né? Pelo menos eu. Quer água? Suco? Quero água, por favor. A gente sempre busca uma melhoria quando eu sou dessa forma, quando eu não consigo mais dar conta daquilo. Uhum. Então chegou no momento que eu já não conseguia mais atender e consertar, porque até hoje eu ainda sou operacional. Então naquela época eu falei, poxa, eu preciso de alguém para pelo menos me auxiliar com esse atendimento. Isso foi o crescimento nesse ramo, na época que eu comecei, né, que eram poucas pessoas que faziam a mesma coisa, era muito acelerado. Então assim, na maioria das vezes eu tinha que atropelar o processo. Eu estava aprendendo a fazer uma coisa, já tinha que me desdobrar para fazer outra. Então, logo depois eu mudei de ambiente, fui para uma salinha maior. Obrigado. E aí precisei
contratar uma pessoa para fazer o atendimento. Meses depois, eu precisei de um outro técnico para me dar suporte. Logo depois, mais uma pessoa. E aí foi nessa cadeia, desencadeando uma coisa e outra, quando eu parei para dar uma analisada em tudo, eu estava com várias pessoas. E aí sempre aquela coisa, já não cabe mais aqui, vamos ampliar. Próximo nível. Já não cabe mais aqui, vamos ampliar. Então assim, e sempre o medo que se a pessoa se sujeitar a ele, não vai. Eu sempre pensava, poxa, eu preciso de um ambiente maior. Aí vinha aquele medo. E se você não conseguir? É uma coisa aí aumenta o custo, né? Tem uma coisa bacana, inclusive, assim que eu mudei de loja, que foi para o primeiro andar, que era no segundo, fui para uma sala maior, custo maior, para ficar com uma visibilidade maior. Para vocês terem ideia da dificuldade de empreender com capital pequeno, né, para quem começa, mas quero deixar claro que o importante é começar. A gente tem que dar o primeiro passo. Então, em um desses momentos, eu me vi nesse lugar novo, né, no outro desafio que eu enfrentei, dia de pagar aluguel. Eu parava e falava, meu Deus, e agora? O custo do aluguel quase 4 vezes maior, e é aquele susto, mas Deus sempre proveu na minha vida, né? E eu também sempre busquei. Entendi, aí foi nesse dia, depois desse impacto emocional forte que eu tive, que eu fui aprender finança. Eu falei, não, eu preciso aprender a gerenciar meu dinheiro, porque na minha cabeça era comprar por 100, vendia por 200, eu estava no lucro. Então, eu acho que essa é a mentalidade de todo mundo que começa. Então, eu falei, agora eu preciso aprender finança, eu preciso aprender como é que eu vou gerenciar tudo isso. E aí eu implantei um sistema, eu já tinha um sistema na empresa, de gestão de ordem de serviço, eu implantei outro para poder controlar as pequenas finanças que eu mesmo fazia. Né? Aí passou mais um tempo, cresci um pouco mais, e aí hoje tem pessoas que cuidam do financeiro, pessoas que cuidam da parte de atendimento, outras que cuidam da parte técnica. Então, foi muito difícil para mim delegar, aprender a delegar, na verdade. Eu sempre achava que só ficava bem feito se eu fizesse. Eu acho que isso é um calo, uma pedra no sapato de todo empreendedor, né? Principalmente quem trabalha com serviço. Acha que só fica bom se você fizer. Então, eu criei um processo, eu treinei o pessoal, eu criei uma rotina para fazer tudo da forma que eu queria que fosse feito. E isso hoje é aplicado, funciona e, graças a Deus, está tudo bem, tudo certo. Essa coisa do delegar, hein, Plínio, é uma coisa muito... Assim, é um divisor de águas, né? O empreendedor, antes de delegar, tem uma vida, tem um resultado. Depois que ele aprende a delegar, ele abre um horizonte, né? Porque você compra, é como se você estendesse sua própria vida. Você compra tempo. E tempo é o nosso ativo mais precioso, né? Então você poderia resumir a sua capacidade em tal, mas aí você multiplica isso porque você está, mesmo que não seja no primeiro momento o seu foco, mas você está gerando emprego para outras pessoas. Com certeza. Você está deixando esse rio fluir para outros caminhos. Não, o cara está pensando no lucro no primeiro momento que você quer sobreviver, mas naturalmente esse fluxo ele vai se retroalimentando, né? Você vai fazendo pessoas terem o seu sustento. Você vai trazendo pessoas para um mercado que não conhecia, um cara que chegou lá sem saber de nada e aprende com você. Tem né? E você entrou na história daquele cara. E aí esse impacto vai retroalimentando, né? É, isso aí. E, na verdade, você falou duas coisas que eu acho bem importantes. Uma é essa questão do delegar. Realmente, o empreendedor, quando começa a delegar, é porque ele percebeu que se não delegar, vai ficar do tamanho dele. Né? E antes de ele perceber isso, ele já comeu o sábado, o domingo, o 10 da noite, né? Total. Então, todo empreendedor passou por isso. Quando ele percebeu que ele não tinha mais vida a não ser a empresa engoliu ele, aí ele fala, opa, preciso aprender a delegar. Mas ele tem uma fase inicial que é a fase assim, não, eu vou delegar mesmo que não fique tão bom quanto se eu fizesse. Essa fase não adianta porra nenhuma, porque no fundo você vai continuar não delegando, você vai delegar e ficar acompanhando. Não é delegar, é fazer de conta que tá delegando. A gente vai delegar no momento em que a gente reconhecer que não é a gente só que é foda. Né? Quando acontecer isso, aí começa sua vida de empresário, né? Mas até ali você era empreendedor, empreendedor, né? Que eu falo, empreendedor, eu que me prendo, né? Então não é empreendedor. Isso é um tema que eu acho bem relevante e
com certeza a maioria dos empreendedores passaram por isso e alguns ainda estão nisso. Estão lá. Eu sei que é mais profundo do que a gente tá falando, mas no fundo é um pouco do orgulho, né? A arrogância, não, você tá sendo bonzinho, é arrogância a palavra. A palavra certa nem é orgulho, é arrogância, que é um pouquinho pior. Arrogância. É o cara olhar e... É educadinho, seu amigo. É um pouquinho do orgulho. É uma arrogância foda mesmo. É gentil demais. Mas no fundo é isso, né? Quando a gente olha e... Não, mas então, se eu fizer... Até se eu fizer vai ser melhor, né? Então. Até porque, como o Plínio falou, o processo natural é assim, ó. Vai piorar pra depois melhorar. Fato. Vai piorar. Claro. Você vai pegar um menino que nunca fez, vai ensinar, você quer me dizer que ele vai fazer melhor do que você? Lógico que não. Vai ficar ruim, vai ficar muito ruim primeiro. Vai demorar mais. Se você fizer mais rápido. Mas você prefere fazer 100 vezes, 1000 vezes, ou ensinar 100 pra não fazer mais. E aí aquilo te dá a liberdade pra você parar de servir o cafezinho, limpar o avião e finalmente pilotar. Você não vai conseguir pilotar e servir o cafezinho e o sneaker e abastecer e fazer, né, aquela chamada. Não, você tem que... Alguém tem que pilotar. Você quer pilotar? Então, meu amigo, você vai ter que dar oportunidade para outras pessoas fazerem as outras coisas. E é isso. E para além disso, Eric, você falou uma coisa legal, que assim... eu acho que o nível de maturidade no delegar é quando você contrata gente que você não precisa ensinar. Aí é topado. Sacou? Então, assim, esse é o quando você falou, você, ainda não é essa fase. A fase é assim, quando você chega ao ponto de contratar gente para fazer o que você não sabe, aí você cresce. Enquanto você estiver contratando gente para ensinar a fazer do jeito que você sabe, você ainda não tá delegando. A hora que você contratar as pessoas para fazer o que você não sabe, aí você cresceu. Na verdade, você que vai olhar para ele vai tentar aprender com o que ele faz. Porque assim, eu demorei para virar essa chave uns 15 anos. Quando eu entendi que eu precisava contratar as pessoas para fazer o que eu não sabia, ao invés de querer aprender tudo para contratar as pessoas para eu ensinar a fazer. Sacou? Aí muda. Assim, eu tive algumas escolas e eu vi isso acontecer do meu lado, né? Eu vi o preço do cara que não quer delegar. Então, eu vi com pessoas que eu convivi, né? E eu percebi isso, Plínio. Isso que você falou, eu conversei hoje ao meio-dia com minha esposa. Entendeu? Falei, poxa, amor, eu sei que às vezes é mais caro, né? Mas, pô, é melhor você pegar o cara que sabe fazer, velho. Sim. Entendeu? E você fazer acontecer. Do que, de novo, cair nessa desculpa de procrastinar, né? Sim. Qual foi a sua lição até hoje aí em relação a essa questão de delegar? Qual foi o seu maior desafio? Você falou de delegar, você logo citou isso, né? Qual foi o seu maior desafio e qual foi a virada de chave para isso aí para você, William? Cara, o meu maior desafio hoje não, na época, foi que, por ser prestação de serviço, era um pouco, talvez seja até uma desculpa, era um pouco complicado pra mim. Boa, isso aí. É uma desculpa, provavelmente. Então, assim, eu ficava naquele receio do nome. Tá? Eu pedi pra alguém fazer e a pessoa fazer merda, e a cidade pequena, e de repente queimar o nome. Mas quando eu consegui, coloquei na cabeça, ó, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar que a pessoa faça. Inclusive hoje um dos meus técnicos, ele sabe mais do que eu. Então assim, até eu entender que a pessoa também conseguiria, que eu tinha que deixar ela se virar. Porque a minha ideia era sempre estar no pé. E aí, tá tudo certo? Deu certo? Tá tudo bem? Aí vira só um repetidor, né? Cara, hoje não. Hoje ele só me dá feedback, ó. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz assim, tá tudo ok aqui, tá tudo dentro dos parâmetros e por aí foi. E a virada de chave foi eu conseguir tirar férias. Aí. Eu acho que essa é a de tudo. Esse é um marco importante. Rapaz, consegui tirar umas férias, passei 15 dias. Isso é um marco importante na vida. 15 dias fora e foi o ápice. A equipe estava toda engajada, tudo rodando bacana. Eu falei, então delegar é isso, né? É o que eu precisava, porque você consegue enxergar de outro ângulo, né? Uma outra ótica. Você, no operacional, você enxerga a empresa de um jeito. Você, quando está de fora, você enxerga totalmente diferente. Você consegue prospectar cliente, pensar em projeção futura. Estratégico. Quando você vai para o estratégico, é muito bacana.
E eu achava que na minha posição eu não precisava de estratégico, porque na minha cabeça eu só precisava ser um bom técnico, um bom profissional, que o restante vinha de consequência. E não foi assim que aconteceu. Eric, quando começou a falar, não, você vai ensinar e tal, e é óbvio, né, que o menino não vai saber mais do que você. Aí eu fiquei pensando assim, pô, velho, com o negócio de informática hoje em dia... É capaz dele já entrar sabendo. Esses meninos, um pouquinho que ele ensinar, se o menino realmente tiver interesse, em pouco tempo vai estar sabendo tanto quanto ou mais. E aí você trouxe certeza. a história de que tem um técnico seu que sabe mais que você. Quais são os serviços que você mais faz lá aqui? E deixa aí depois seu endereço para o pessoal também, né? Que é importante para... Hoje nós temos 3 operações. Tá? Aí tem uma assistência técnica voltada 100% para a empresa. Eu presto serviço somente para quem tem loja, para quem vende iPhone, para quem vende outros aparelhos. Massa. Essa operação é a que eu estou presente. Eu tenho outra operação que é uma loja de acessórios, premium para iPhones e Android, todos os dispositivos. E tem uma assistência técnica que é a de quando começou lá no quarto, que está no mesmo endereço há quase 10 anos. Então, são essas 3 operações. Nós consertamos todos os dispositivos. Já são mais de 60 mil ordens de serviços abertas, né, ao longo desses anos. E ficamos em Camaçari. Temos a sede que é lá na rua Duque de Caxias. A loja de acessórios é no Mont Blanc, na Avenida na Avenida Eixo Urbano Central. E a outra operação é num escritório que eu só atendo voltado 100% para o B2B, só para a empresa. Massa. Eu não sabia disso, viu? Eu conhecia essa loja ali perto da Subway, né? Sim. Essa loja eu conhecia, mas eu não sabia nem a do Mont Blanc. A do Mont Blanc é novinha, tem Que é minha amiga, eu fiz ano e treinamentos lá várias vezes para Nildes, lá o pessoal do comércio. Sim. Faço bastante lá, mas não tinha visto sua loja lá. E não sabia dessa parte também B2B. Bom saber, né? Indicar, porque assim, eu gosto do serviço de vocês. Essa também é nova, tá? Essa operação eu montei tem 4 meses, mais ou menos, justamente por necessidade. Foi o que eu voltei a falar. Eu tive muita busca, né, dos clientes, só que eu não estava conseguindo dar a devida atenção, porque é um público que é um pouco mais imediatista, tem que ser tudo mais na hora. E aí eu pensei, planejei tudo direitinho e fiz essa operação. E já aproveitei para me desligar da assistência do centro. Eu falei, aqui eu já fico de fora, o pessoal já está treinado, já consegue tocar o negócio, já vou para cá, para outro negócio, e já deixo analisando de fora como é que vai se comportar. Inclusive agora vamos fazer umas mudanças lá na assistência e tal. Estou pretendendo mudar de ambiente também, para fazer um negócio mais sofisticado, com um atendimento mais personalizado. Olha aí. E hoje, nessa nova realidade, William, qual é a sua maior dor enquanto empreendedor? Que você, rapaz, velho, isso aqui é o calo no sapato que até hoje eu vejo assim como um grande desafio da vida do empreendedor. O que você destaca aí de tantas coisas? Cara, hoje o maior calo no sapato. Cri. Tô aqui pensando. Enquanto você pensa aí, eu vou falar aqui o pessoal tá mandando um abraço para você aqui, viu? Nando Gomes. Manda um abraço aí pro seu cliente. O Rei do Smartphone tá mandando um abraço aqui. Meu parceiro também. Tá falando que o processo não é todo mundo que suporta. Marise, Agnes, José Manuel. Meu pai. Antônio Plínio. Pai de Sempre Plínio, presente. sempre presente. Bom, agora, depois desse tempo do cri-cri-cri... Não precisa ser o maior, não. Não, já veio. Já elegou? Veio na Você acha cabeça. que ficou na dúvida, né? Já Tantos. Cara, até hoje, para mim, eu acredito que foi um dos problemas, né, entre aspas, que foi muito difícil, foi entender e separar vida pessoal e empresa. Finanças da empresa, finanças pessoal. Eu acho que foi uma coisa que demorou muito. Foram muitos anos eu misturando tudo, conta da empresa com conta de William, e chegou a um ponto que foi muito grave mesmo, assim, tipo da empresa ficar no vermelho, porque era muita coisa pessoal que estava cobrindo e tipo eu não via lucro, eu achava que a empresa não estava gerando lucro. E quando eu parei para analisar, é porque pagavam todas as minhas contas pessoais na empresa. Eu não tinha um salário, então eu achava que o dinheiro da empresa era meu. Aí com isso
pagava, abastecia carro, fazia uma coisa, fazia outra. Fazia até mercado com o cartão da empresa. Então, quando isso tornou uma realidade muito, muito ruim, foi que eu parei para analisar e foi uma coisa muito difícil. Eu consegui separar. Porque a gente acha que tá ali, o dinheiro é nosso. A gente fala, e um perigo pra gente que é empreendedor é o eu mereço, eu acho que eu posso, tá aqui é meu, amanhã eu resolvo. Então esses são os grandes vilões, né, do empreendedor que começou do zero. Porque assim, eu acho que hoje, além de a gente viver do lucro, a gente vive do lucro, né? O empreendedor vive do lucro. E você montar uma empresa sem caixa, sem ter grana para girar o negócio, é muito difícil. Até porque quando a gente vem de uma realidade bem, bem simples, qualquer dinheirinho que seja um pouco a mais do que o normal, pra gente é um absurdo. A gente já acha que já pode comprar, Tá rico, que já tá né? na hora, que já tô rico. Então, assim, foi muito difícil para mim girar essa chave na minha cabeça de que não é meu, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da empresa, e pensar em fortalecer o CNPJ primeiro, que eu acho que é uma outra coisa que é difícil. A gente pensa logo no CPF. Não, é que eu quero, vou comprar isso para mim, vou comprar aquilo, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, e esquece do CNPJ, né? Que é a nossa principal fonte de renda. Então, eu acho que a dificuldade maior, pelo menos para mim, foi essa. Eu faria aquela velha analogia da semente, né? Pô, a árvore tá ali, tá produzindo os frutos e o cara no desespero não semeia. Isso aí a gente vê todo dia, né? Eu conheço várias pessoas que chegam, cara, eu tô num ponto bom. Essa semana mesmo eu tava, né, fazendo uma mentoria para um empresário que ele tava passando nisso. Ele disse, cara, eu tô num ponto massa. O meu concorrente da frente, ele vende muito. Eu já dominei o mercado. Mas tá faltando o estoque. Eu falei, mas pô, velho, você vende. Como é que você deixou chegar nesse nível, né? Por causa disso aí. Que o cara vai e pensa que é tudo dele. A família pensa que é tudo dele. Isso é de lei, né? Assim, os filhos vai lá e então. É assim ou não é? Aí todo mundo pega um pouquinho, vai pegando e tal. Final do mês sobrou o quê? Não sobrou nada, porque quanto mais tira, mais quer tirar. E a empresa ficou ali capenga. E o cara depois vai tentar, né, resolver. Então, às vezes ele pode ter um crédito, vai salvar uma vez, mas aí o cara já fica dependente do eterno crédito. É uma bola de neve. Uma bola de neve, velho. Porque não entendeu um princípio simples da natureza. A natureza não funciona assim? Se você não plantar, né, não vai colher. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura, pô. Você tem ali, você chega naquele seu terreno e você só tira, você só extrai, você só come, que nada. Poxa, uma hora você vai perceber que pisou na goiaba, né? Como a galera diz. E é legal o que eu iria atrás sobre essa questão do separar, né? Porque às vezes é complicado mesmo, né? É difícil. Porque Só mudança de mentalidade. Isso. Total. Porque assim, você é o único proprietário. Você não tem sócio. Sim. Você não tem que prestar contas para sócio algum. E o dinheiro está ali. Só que assim, quando você fala de fortalecer o CNPJ primeiro, é sobre as coisas que você precisa pagar do CNPJ primeiro, com aquele dinheiro, para que o que sobrar, aí é lucro. Só que quando o dinheiro está na conta, para até fazer essas contas todas aí é difícil, né? Passa batido. Depois, quando entrar o próximo, eu pago a conta de energia. Depois, quando entrar o próximo, eu guardo para o aluguel. Depois, quando entrar o próximo, eu guardo para a folha de pagamento, para os impostos e tal. Então, cara, quando você traz isso aí é interessante. Eu fiquei aqui imaginando 200 mil coisas que ele pudesse falar. Aí quando eu falei assim, não, o mais difícil foi separar. A resposta foi boa. Foi, pô, Arrebentou, muito legal, arrebentou. velho. Muito legal. E efetivamente, gente, nas consultorias que eu faço quando a empresa é menor, está começando, esse é o problema clássico. É clássico mesmo. Somente foi familiar, né? A pessoa fala Familiar assim, e essa saída aqui? Não, isso daqui eu falei, mas não está definido quanto você tira por mês? Não, eu vou tirando quando tem. Opa! Né? Então, assim, isso é um problema clássico das pequenas empresas e quando começa, a grande maioria é assim. É uma conta só, é uma vida única. Você começou em casa, né? Só começou em casa, por que ele tem que ter duas contas separadas? Né? Começou na garagem, no quartinho, ou seja, é uma conta só. Né? Exatamente. Não tinha funcionário, não tinha nada, só Exatamente. tinha eu só tinha que me pagar. Imagina, agora eu tenho que pagar todo mundo, eu não posso tirar o meu.
E aí esse negócio que ele falou, eu mereço, é Perigoso, meu e perigoso tal. demais. Não, o negócio lá do restaurante, quando eu comecei a administrar o restaurante, a primeira coisa que eu disse, ó, não sai R$1 do caixa até fechar o mês. A gente fecha o mês, paga tudo que tem que pagar, se sobrar alguma coisa a gente conversa. Boa. Em um ano, o restaurante ajeitou tudo e não Tudo teve mais funciona, problema. Mas antes, tinha um show. Aí um passava e pegava um valor. Aí o outro ia passar e pegava um valor também. Depois separa esse aqui que é o de março. Sim, mas não tinha separar o que é o de março, nem pegar para um show, porque não tinha show. Era ter fornecedor, as contas e tal. E o preço disso, você citou aí, doutor Márcio, é o sacrifício, às vezes, da equipe, né? Eita, você bem sabe a importância de ter uma equipe bem tratada, hein? Muito importante. Como a gente vê a galera do comércio perdendo gente boa por falta dessa organização de novo, né? O cara se coloca na frente, o cara coloca a família na frente e o funcionário fica observando ali. Pô, e eu? Né? Isso faz parte da estrutura da empresa. E aí? Pô, se ele dá com um time bacana, né? Enfim, eu já vi isso de várias formas, mas falando até de uma das áreas que eu empreendo, que é a parte musical, tipo, você fazer um grande show com uma estrutura cara e você deixar aí a galera... A banda. Meu amigo, uma hora você vai... Então você, né? Precisa se esforçar pra honrar quem tá perto de você. Até porque a galera fica sabendo, né? Pô, o William tá ali, velho. E aí eu Tá tô luxando. ficando sempre por último. Tá né? luxando. Não que todo mundo não possa passar por suas dificuldades, sim, né? claro. Não tá falando isso. Mas as pessoas percebem que você às vezes não tá valorizando a sua própria árvore, né? A sua própria... E o bacana é que eu sempre tive esse respeito com os colaboradores, né? Inclusive, já deixei de pagar contas minhas para poder dar prioridade a pagar o salário deles, porque também já fui CLT um dia, né? Eu comecei trabalhando para alguém e eu sabia a importância daquele valor no final do mês para pagar minhas contas. Exatamente. Então, partindo desse princípio de se colocar no lugar do outro, você consegue enxergar algumas coisas e abre mão de alguns luxos para poder dar prioridade a quem realmente merece a prioridade. E essa sua fala, William, de você pegar a sua experiência, o seu processo como CLT e usar isso como aprendizado, me faz lembrar uma coisa que eu falei para alguém essa semana. Fiquei devendo de gravar até um vídeo sobre isso, que é assim, eu montei um filminho na minha cabeça, né? Eu imaginei aquela história que deu até série, né, de José do Egito. Eu imaginei o Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, chegando para ele, dizendo assim, cara, olha, eu vou lá te salvar daqueles seus irmãos sacanas que te colocaram no fundo do poço. E ele dizendo assim, eu imaginei essa cena, né? Ele, não, cara, se eu não passar por isso, eu não chego aqui no trono, né? Então, se você não passasse, talvez, por isso que você passou aí, talvez você não tivesse esse olhar para a sua equipe. O quanto é importante a gente desfrutar do nosso caminho, né? Das nossas jornadas, das nossas dificuldades, para a gente poder chegar mais longe. Com certeza, a gente tem que respeitar o processo, né? Parabéns. A galera tá arrepiando aqui, ó. Helpdesk é melhor. Arrasadindo Lisa. Muito orgulhoso, abraço. Finanças é algo difícil para todos no começo. Acho que não é só no começo, viu? A questão de finanças é sempre finanças, tem que estudar, não adianta. Boa noite, o melhor, Helpdesk é melhor. Ó, a galera tá boa na propaganda. E logo depois da finança veio aí a boa noite de seu Lúcio Dias, que é alguém que de finança arrasa, viu? Na finança ele arrasa. Já fica a dica, né? Pude acompanhar desde a época do quartinho até os dias de hoje. Meu irmão aí, Iago. Hein? Galera, oi, pai, Julinha. Vale até salientar aqui a importância do apoio que eu recebi dos meus amigos e da minha família. Que massa. Porque, assim, eu acredito que se eu tivesse começado e ninguém tivesse me dado a oportunidade, eu não tinha conseguido chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu tive vários amigos que me deram essa chance, né? Entregaram os seus telefones nas minhas mãos, sem mesmo ter experiência nenhuma, acreditaram no meu trabalho. Nossa. E eram o meu marketing na época, eram eles, né? Colavam adesivo em carros, tudo que eu postava, eles repostavam na época do Facebook até.
Então, assim, panfleto eles tinham no carro, cartãozinho, então foi de extrema importância para eu conseguir alavancar, né, crescer o apoio deles. Então, até você falando agora do comentário, é importante eu lembrar, trazer isso agora, né? A importância que eles tiveram nessa trajetória. A galera tá arrepiando aqui. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, que foi, fui estudar, né? Pô, comecei a ter problema, fui estudar finanças, fui não sei o quê. Hoje teve um episódio bem marcado pra mim. Nisso eu tava gravando um material pro pessoal da agência de tráfego lá da fábrica. E aí o cara falou assim, fez algum elogio assim, pô, você é um cliente com bastante eloquência e tal. Você já fez faculdade? Né? Aí eu fiquei olhando pro cara assim, né? Pô, o cara sabe que eu tô com uns 50 anos, eu tô sem faculdade ainda, eu tô fodido, né? Mas beleza, vamos lá. Não, fiz dele. Sério que fiz 3. Dele, 3? Porra, isso é um case pra quebrar essa história de que dá pra ter sucesso sem estudar, né? Eu falei, pô, essa geração tá difícil, né, brother? Fiquei pensando, né? O meu case é um case de quebrar a história. Ou seja, eu sou a exceção da porra, entendeu? Você fez faculdade? Você fez faculdade? Você é uma exceção, cara. Bem-vindo à exceção. Imagina, né? E aí eu tô pensando que é isso mesmo. Mas eu fiquei olhando pro cara assim, falei, é sério isso? Ele falou, não, porque a galera fica falando que agora é só ficar ligado, não sei o que, não. Falei, você tem que estudar, brother, não tem que fazer. Dele, mas te ajudou a fazer isso que você fez, né? Que eu comecei com R$1.000, é quase a mesma coisa que você. E foi do presente de formatura, não foi porque eu nunca tive emprego, então não tinha nem essa história de seguro-desemprego aí pra usar. Aí ele olhou assim, te ajudou? Falei, se ajudou, já tem perrengue com um monte de coisa que eu estudei na vida. Se eu não tivesse estudado, eu não tava aqui não, brother. Imagina. Então, assim, cara, eu fiz algumas especializações, né? Pegando o gancho da parte de estudar, eu ficava naquele impasse. E agora? Eu gosto do que eu faço, então eu gosto da parte de manutenção. Eu ficava naquele impasse. Eu estudo para me especializar e ser referência no que eu faço, ou eu estudo para ser um empresário? Aí fiquei sempre naquele impasse. Só que falei, deixa o que o coração pulsar, eu vou. E aí fiz uma primeira especialização em 2019. Fui para Cocal do Sul fazer especialização lá com o instrutor. Retornei. Fiz outra. A última agora que eu fiz foi de nível internacional com 2 professores de fora. E me tornei referência também, mais uma vez, em manutenção e reparo de aparelhos Android. Porque a galera só foca nos iPhones, né? Tipo, fulano é especialista em iPhone. E iPhone. E falei, poxa, vamos fazer o contrário? Vamos pegar subindo agora, voltando na contramão. E aí eu falei, poxa, mais uma vez uma oportunidade. Poucas pessoas fazem, então é um comércio bacana. E aí fui buscar essa especialização, fui para Fortaleza, fiz mais esse curso, que inclusive foi bastante complicado para entender o que o cara falava. E aí voltei com mais essa bagagem para poder entregar para os clientes, né? E infelizmente é uma profissão que não tem muita valorização. A gente não tem a gente não consegue ter um diploma. Você é técnico em microeletrônica. A gente não tem um diploma voltado 100% para essa área. A gente tem umas outras que engloba. Mas para essa área a gente não tem nenhum diploma, nenhum um curso de reconhecimento maior. Então, o que é que a gente faz? Especializações com quem já é muito grande na área. E aí, seguindo essa linha, a gente tem algumas especializações. Inclusive, nossos colaboradores também, o que é técnico, também tem algumas. Então, a equipe técnica toda é bem especializada, bem capacitada para poder fazer todos os serviços que forem solicitados. E formação técnica é fundamental, ou seja, conhecimento formal é importante. Sim. Claro que tem como dar certo sem conhecimento formal, óbvio. Tem N histórias boas para isso. Mas a possibilidade de você encontrar um problema e ter um conhecimento formal para aplicar na prática o que você estudou é muito melhor. Sim, com certeza. E ajudou muito. Por exemplo, tinha coisas que eu já fazia. Eu sabia como fazer. Mas quando você vai para um lugar desse com pessoas que realmente dominam, você aprende uma forma de fazer que era completamente diferente. Então, geralmente muito mais fácil. Muito mais fácil.
Então você começa a enxergar o problema de outra forma. Às vezes você ficava, poxa, isso aqui é difícil, é complicado. E aí quando você volta de um treinamento, de uma capacitação, você volta com outra visão, né? Então, e pelo fato de estar com pessoas de outros lugares que têm a mesma profissão, a gente acaba aprendendo também coisas novas, né? Porque pessoas conectam pessoas. Então, a gente vai se conectando, vai aprendendo, aprende uma coisinha daqui, uma coisa dali. E tudo isso aí a gente traz como bagagem. E eu acho que isso é uma dica importante, assim, ó, essa galera da nova geração, da geração da tecnologia, da geração, né, de você utilizar aprendizado de 15, 16 anos e começar a ganhar grana e tal. Pô, usa essa grana pra estudar em lugar bom, galera. Né? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Pô, o cara tá tirando 20, 30 mil fazendo trabalho de internet, pô, devia estar estudando em Cambridge, né? Mete esse dinheiro, né, que tá entrando fácil nesse momento e pela sua competência, pela sua capacidade. Agora imagina isso estudando com os melhores daquele tema, né? Então assim, usa a grana pra você fazer lastro, né? Porque estudo é lastro, né? Tipo, estudo ninguém tira. Você tem estudo é seu, né? Oportunidade, às vezes é do momento, né? Mas estudo é lastro. E Plínio César falou aqui o seguinte: Plínio tem muitos queijos. Falou que você é um queijo só não. Você tem muitos queijos. Tem N histórias aí. Um dia a gente tem que contar um pouquinho dessa loucura aí. Que você falou de começar sem grana, é isso aí. Começar sem grana, eu já, na próxima encarnação, se eu for começar sem grana, vai ser serviço, que é mais fácil. Porque eu comecei em indústria sem grana. Aí é bravo. Aí nunca começa indústria sem grana, fica a dica. Vai ralar. Mas depois que dá certo, dá. Mas até dá certo. Rala é uma pouco. história. Rala bem. Rala bastante. E os novos projetos, William? Cara, a princípio, né, como eu tenho esse outro projeto que é voltado para a empresa, como é recente ainda, eu tô me dedicando a ele para poder deixar ele estabilizado, para a partir daí eu voltar para a loja do centro, onde tudo começou, e dar um up nessa loja com uma prestação de serviço diferenciada. Porque assim, nessa área, todos os dias é uma novidade. Cara, como ele falou, quem acha que consegue alguma coisa sem estudar, não vai. Todo dia é um dispositivo novo. Aí você tem que estudar. Aí você estuda esquema elétrico, estuda N coisas diferentes. Aí a Apple inventou de mudar o conector do celular. Muda todo o sistema de carga, muda tudo. Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que aprender o que é que cada malha faz, como é que você vai fazer uma análise, como você vai dar um diagnóstico. Então, todos os dias. Eu não tenho um dia sequer que eu não estude, só domingo, às vezes. Porque todo dia é uma novidade. A Samsung lança telefone um atrás do outro. Então, telefone novo, procedimento novo. Vocês mexem com o Apple Watch lá? Apple Watch, não. Por um dos motivos que eu não mexo com o Apple Watch, que é um dispositivo que é resistente à água. Então, quando a gente abre, ele perde a vedação oficial da Apple e aí talvez não fique tão resistente como era antes. E aí a galera pode mergulhar e dar problema. Por esse quesito, eu não quis mexer. Porque um dos projetos que eu estou pensando, inclusive, é me tornar IRP, que é fornecedor independente de reparo, onde eu posso fornecer peças da Apple original, mesmo sem ser autorizada. Tá? Isso é um processo que também é internacional, eu tenho que aperfeiçoar inglês para poder fazer. É um dos meus projetos até final do ano. Já está na meta há algum tempo, já mandei e-mail, fiz tudo. Estou aguardando só a resposta. E levar mais esse diferencial para a cidade, né? Porque eu sempre busquei entregar para o meu cliente a mais. Sempre que ele me paga por uma coisa, eu procuro de alguma forma entregar a mais. Seja limpando um telefone, embalando, para ele ter aquela sensação de estar com um telefone realmente novo, restaurado. Então, em meio agora a esses novos aparelhos da Apple, eu vi a necessidade de ter esse projeto a mais, de ter as peças originais. Do cliente solicitar, falar, não, mas eu quero um reparo oficial. E a gente está apto para fazer isso. Então é esse projeto aí que a gente está já pensando em colocar em prática. Top. Maravilha. Deixa eu te perguntar, só para eu ter uma noção, quantos funcionários você tem hoje? Como você falou de
Foi aos poucos, né? Cresceu aí. Isso. Agora hoje tem gente no financeiro, tem gente... Essa coisa de departamentalizar também é uma fase, né? Ela é um marco, né? De divisor, assim. Quando você cria os departamentos, você começou a estruturar a empresa de forma diferente. Né? Isso. Hoje somos 11, comigo e minha esposa. A pandemia, cara, foi até... Pandemia, pô. Veio nem e foda, bagunçou tudo. Ela chacoalhou mesmo a árvore e só ficou quem é forte. Então, assim, na pandemia eu tinha uma estrutura... Foi na época que eu tirei férias. Tá tudo ok, tudo legal. Eu falei, poxa, agora tá tranquilo, eu posso pensar em fazer outra coisa. Tava pensando até em abrir outros negócios diferentes, em outros segmentos. E aí foi uma loucura. E aí, agora a gente está estabilizando de novo da pandemia ainda. Então, hoje somos 11 no total, nas 3 operações. Eu enxuguei a operação da assistência principal, porque eu mudei o foco. Eu já não quero mais a quantidade, né? Eu quero buscar um negócio com mais qualidade, entregar para o cliente um diferencial, uma coisa diferente. Porque se parar para analisar hoje, eu acredito que já temos mais de 100 assistência técnica em Camaçari. Muito mais de 100. Caramba. Da última vez que a gente analisou, tinha 98. A gente fez as contas das formalizadas. Fora as informais, né? Depois que fechou a fábrica, muita gente foi trabalhar em casa. E aí fez o curso online, aprendeu, fez em casa. E eu atendo muito essa galera, velho, que tem negócio em casa e, tipo, faz o básico, mas quer fazer um reparo avançado. E aí, a operação que eu tenho é justamente para atender essa galera. Massa. Então, assim, hoje eu já não busco mais a quantidade. Eu quero atender vários clientes, porque não é que eu tenha concorrência, a gente tem muitos parceiros, mas só que, tipo, dilui, de certa forma. Então, a gente tem que procurar um diferencial, entregar algo diferente para que a gente consiga alcançar outros públicos. Maravilha, 11 pessoas já é legal, já dá um trabalhinho aí. Dá bastante. Bastante. Já é um desafio. Trabalhar com a esposa já é um outro desafio, né? Tem isso também, né? Eu já Porque, eu já tive assim, essa fase aí também. rapaz, duas esposas eu tive. É complicado. Uma de Quando o cada negócio por está indo etapa. muito bem contra o seu, beleza, espero que seja sempre assim. Mas qualquer coisinha, qualquer erro, qualquer nota que não saiu errado, qualquer cliente que reclamou, aí vê um cliente vir gritar com minha esposa. Olha que porreta. Mas não foi fácil, não. Rapaz, eu tô dizendo exatamente isso, que Aí, não é fácil. Nesse território a gente tem experiência, viu? Quando você quiser dicas importantes sobre como trabalhar e não trabalhar com a esposa. Porque assim... Separar isso é mais difícil que separar o caixa, viu? Porque assim, tem pouco tempo, mas assim, fala um pouquinho assim, como é trabalhar com a esposa? Na verdade, ela já tá rindo. Não, pode falar que ela não tá aqui. A esposa tá no estúdio, esquece. é ótimo, é incrível trabalhar com a esposa, a gente entendeu. Perfeito. Ela tá no... Maravilha. já entendemos. Na verdade, Você pôs ele no esparro agora, bicho. Eu não ia poder deixar de sair daqui sem nenhuma saia justa. e né? ele disse que você era polêmico. Eu tô super comportado aqui. Então, Eu sou polêmico, é? no começo, Júnior, ele é polêmico, Júnior? Ele é. Já falei. no começo a gente trabalhava na mesma loja, na mesma empresa. Difícil, bastante. Ela foi trabalhar no financeiro. Por aí você já tira. Então, assim, percebi que Por aí vocês já tiram cri, cri, cri. o casamento já não estava ficando legal. A gente já chegava em casa com aquela carga. Levava os problemas da empresa pra casa. Esse é o grande. esse é o Por isso eu grande. falei, separar o caixa é mais fácil do que separar a história de trabalhar com a esposa. E aí, aí a gente decidiu que ela fosse para outra loja. Maravilha. Ela num canto, eu no outro. Chega em casa só... Com Não, saudade. Foi pra outra casa também? Não, essa parte não é. só trocar informações. A gente não divide o mesmo problema que nem era lá na mesma empresa. Porque, tipo, eu tinha uma opinião, ela tinha outra. Aí sempre ficava nesse impasse. E aí, quando ela tá lá tomando conta do negócio dela, todo meu aqui, tudo certo. Mas é um desafio muito grande. Ó, e o grande desafio é isso que você falou, é assim, ó. Quando acaba o horário comercial,
e você trabalha em família, você tem que ser muito estruturado para não continuar trabalhando em família. Não é fácil, não. Né? E isso é uma coisa que se aprende com o tempo. E aí eu passei por isso, trabalhar com a esposa, sou sócio do meu pai, né? A gente trabalha à distância, hoje ele tá no sul, mas assim, a questão é a gente separar, ó, 18 horas em diante não é mais assunto de empresa, é assunto de família. Porque ou você perde o pai ou você perde o sócio. Exato. Né? Não tem como, porque você não consegue, a história da esposa. Ou o casamento vai pro espaço, né? Porque não vai, porque você vai discutir o problema da empresa na janta, no café da manhã, acabou a vida daí, né? Então tem que saber, é bem difícil, isso é muito difícil. E eu acho que é uma das grandes dificuldades de empresas familiares é separar os territórios, né? O meu território é por horário, então deu 18 horas, falei com meu pai, depois das 18 não é mais sobre a empresa. Então a gente criou esse critério, assim, mas demora pra gente ajustar. Aí é legal, porque assim, eu conheço o Plínio e estou com o Plínio em vários segmentos diferentes, né? E ele consegue, de verdade, separar. Então, assim, tem momentos... Separar os papéis, né? tem momentos que ele vai... Assim, isso aí a gente pode falar em um outro momento? Mas porque assim, senão bagunça, na lata. E assim, é legal isso, porque assim, eu, durante muito tempo, eu não parava nem para pensar nessa possibilidade de separar, sabe? Eu ia atropelando as coisas, e aí acaba que você, em um horário que era para você estar na diversão, você continua trazendo o trabalho. Num horário que era para estar trabalho, você está trazendo a diversão. E aí bagunça tudo. Então assim, com essa forma com que Plínio lida com isso, me ajudou, inclusive, a aprender. Opa, peraí. Corrida de aventura e doutor Márcio, Plínio, semana que vem lá no VidaCast. Não, mas na corrida de aventura, falar isso em outro na momento. verdade, na corrida de aventura, a gente fica caçando o que falar, Assunto, velho. que já tá 20 Porque horas. fala 20 horas fazendo uma competição que não acaba nunca. Ó, esse tema é bem relevante, gente. E quando a gente aprende a separar os lugares que você tá e os assuntos, ou seja, as personas, né? Você separa as personas. É fundamental. Então, assim, pô, se eu tô me divertindo aqui, é um assunto de família, não é pra gente falar de trabalho, não é pra gente falar de, né? Isso tem que ser treinado. Sim. Só funciona, na minha opinião, empreender em família, empresa familiar, se souber fazer isso. Senão, a melhor coisa é, licença, vamos fazer outra coisa, ou separa a porra do casamento. Entendeu? Não tem como. Não tem como, porque não vai funcionar se você misturar assim. É a realidade. Não tem como, vai estressando, porque os papéis se confundem, né? Eu já passei por isso e é desafiador, é um desenvolvimento. Agora tem uma história eu vou ter que contar, porque essa história é muito boa. O cara nunca vai assistir isso, mas agora eu vou contar mesmo. É que eu passei por uma cena que aí o fornecedor passou um perrengue por ele não saber. Eu sempre cuidei assim, as pessoas não sabem, por exemplo, meu pai é meu pai, mas na empresa ele é o Antônio Plínio, eu sou o Plínio, e tem gente que demora uns 4 meses para descobrir que a gente é parente. Né? A gente não trata como pai, trata como o gerente da regional, o diretor e assim vai. Chega um fornecedor na minha mesa, isso 300 anos atrás, lá em Curitiba, e senta assim, porra, Plínio, quem é essa gostosa que começou a trabalhar ali no RH? Aí eu olhei pra ele, né? E aí, dele, pô, me consegue o telefone aí, de boa. Falei, tá bom então. Vou te dar o telefone. Eu peguei, dei meu celular pra ele. Falei, pode ligar, hein? É minha esposa. O cara levantou, brother. Levantou, foi embora. Ele a gente comprava tipo 70% da produção dele. O pai dele veio 3 horas depois, Plínio, preciso falar com você. Cara, me desculpe, pô, meu filho, não sei o quê. Eu falei, não, pra mim tá de boa, o problema é ele, cara. Vê o dia que ele vai entrar aqui e me cumprimentar de novo. O cara passou 1 ano sem isso, só o pai dele indo. Imagina o perrengue, cara. Olha o que o cara me faz. Rapaz. Que errada, boa. Porque... Liga aí. Porque esse é um problema de trabalhar com isso. É um problema de trabalhar com isso. Mas, gente, é aquele negócio, né? Quando tá bom, o papo. A hora que esquenta, né? A gente comprando esses perrengues. Deixa eu só pegar um gancho. Fica à vontade. Esse copo é feito de? Casca de coco, fibra de coco. Inclusive, na nossa loja de acessório, temos também produtos feitos com fibra de trigo. Olha aí. A gente representa hoje uma marca nacional que ela é sustentável, é focada 100% na sustentabilidade. E são cabos feitos com fibra de trigo e materiais, algodão, um monte de coisa. Então é bacana vocês pesquisarem sobre isso e também dar uma conferida lá.
Olha aí, Eco, arrasou. Eu tô feliz aqui, eu tô tomando suco de coco no copo de coco, isso é incrível. Experiência que só Maria Matamoros e Bebê Brindes podem. Ah, vai embora. Verdade. Aí merece uma propaganda Dois extra, patrocinadores, né? É. Fala de novo aí, Plínio. Você tá feliz por quê? Eu tô feliz, gente, porque eu tô tomando o suco de coco do Maria Matamoros no copo de coco da Bebê Brindes. Você vê? Isso é só aqui no VidaCast que isso acontece. Meus amigos, mais uma noite de muito aprendizado, reflexão e risadas. William, parabéns pela sua história. Obrigado. Parabéns pela sua coragem de empreender no nosso país, gerar emprego, inspirar pessoas, conquistar também os seus sonhos da sua família. Parabéns para você. E desejo muita sabedoria, que você continue aí fazendo o seu negócio crescer e realizando os seus sonhos. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por ter vindo também aqui. Eu que Isso aí, agradeço o convite. Williamzinho. Ó, jogue duro, siga firme, né? Pense cada vez que você for dar um passo de crescer, pense se precisa, se vá às vezes não é o tamanho, não é o quanto fatura, é quanto sobra, né? Esse é meu maior aprendizado, é quanto sobra, né? Porque quanto fatura, às vezes é pior faturar um pouco mais. Então assim, olhe para as coisas, né? Não deixe de crescer, mas pense sempre, quanto sobra? Tá sobrando, tá do tamanho bom, esse é o melhor tamanho. Essa Show é de a bola, minha obrigado. dica Porque aí faturamento é diferente de lucro. Ou bem diferente, né? Bem Suas diferente. considerações finais, William. Eu queria agradecer, né, o convite e agradecer a todos que estão assistindo e também comentando aí. Muito obrigado mesmo, de verdade. E espero que vocês tenham gostado, né? Curtam bastante aí, comentem e sigam o VidaCast também para acompanhar esses conteúdos bacanas aí para vocês. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, a vocês que ficaram com a gente até agora ou vão assistir depois. E como aprendizado, eu acho que dois, pelo menos aqui, que é muito bacana, é sobre saber separar as finanças, né? Falando de empreendedorismo, as finanças do CNPJ para o CPF, né? O que nem sempre o que está na empresa é seu, né? E aí é interessante separar. E sobre a questão do que Plínio trouxe muito bem, que é a questão de separar quando você trabalha ou com o cônjuge, né, o marido, a esposa, ou com a família, onde você saiba separar que determinado horário, a partir dali, o papo é familiar e não de trabalho, porque senão pior ou mais difícil, né, do que separar as finanças é você separar o horário de se divertir, de ser família e o horário de continuar trabalhando. Grande beijo a todos e fiquem com Deus.